Olá pessoal, novamente saudações aí para vocês que verão o meu vídeo. Hoje com um assunto muito interessante, um assunto que é sempre me perguntado e discutido aí em várias situações, tanto nas mentorias quanto na sala. Tá? Então nós temos essa questão. Qual que é a questão? A questão do stop, a questão de estopar melhor, um stop técnico, um stop objetivo. Um stop que te ajude a manter firme no mercado em situações ruins. Como é feito isso? Então, esse é o vídeo. Na verdade, é um primeiro vídeo, né, porque eu tenho muito assunto para tratar a respeito desse detalhe. Ok? Inicialmente, já peço deixar o seu like. Tá? É muito importante para mim o seu like, o seu compartilhamento, o comentário no meu vídeo. Certo? E a inscrição, para quem não é inscrito, também convido vocês a se inscreverem. Afinal, vocês estão diante aí, que eu vou mostrar, que eu tenho mostrado nos meus vídeos, vocês estão diante do maior material de trading do país. Ok? Bom, então vamos lá. Aqui eu deixei para mostrar para vocês em relação a um setup que aconteceu aí, que é um setup muito claro, aconteceu esses dias aí para trás, tá? É um VSS. O que nós temos então para um VSS? Tá? Nós temos uma tendência de baixa, nós temos o repique com 1, 2, 3 candles. Já a partir do terceiro candle, há a possibilidade então de uma venda a partir do terceiro candle. Só que nós temos esse candle vermelho, então a venda vai ocorrer aqui. Eu vou fazer no simulador para vocês entenderem aí como funciona. Tá? Então eu vou liberar aqui, já vou colocar uma ordem aqui na perda, vou entrar com 2 contratos. Tá? Essa entrada aqui 5 pontos abaixo. Tá? Vou deixar aí tranquilo. Ok? E vou colocar, estou obviamente acelerado, né, para ficar mais rápido. Tá? E houve então deixa eu dar uma pausa. Houve então essa entrada, houve o start de venda aí, o start de venda aconteceu. Tá? Então nós temos aí, bom, inicialmente o que nós temos que saber? Óbvio, né, pessoal, óbvio que você tem que saber o seu stop antes de você entrar na operação, não depois de você entrar na operação. Aí eu entrei na operação, agora eu vou ver onde eu vou estopar. Não, é o contrário. Isso aí é o básico. Tá? Mas eu nem vou falar sobre isso. Isso é o básico, você tem que saber onde é o seu stop. Há uma diferença entre o método Oliver original e o meu. Tá? O Oliver coloca num único candle. Eu, como tenho, observem aqui, ó, que tem... observe que tem esse candle aqui, tá? Esse candle, ele é um pouco distante, ele tem alguma distância desse outro. Tá? Então, eu coloco com um pouco mais de distância. Tá? Como eu coloquei aqui, por exemplo. Tá? Obviamente, como eu coloquei com essa diferença, eu também tenho que colocar o alvo parcial, tá? Também com essa diferença. Observem ali que eu tenho, né, a mesma coisa para cima, a mesma coisa para baixo. Isso é importante observar aí nesse sentido. Você tem que deixar, até um pouquinho mais aqui, você tem que deixar 1 para 1 pelo menos aí para sua parcial. Aqui eu vou fazer sem parcial, tá? Para o vídeo não ficar muito extenso. Ok? Mas o interessante era vender 2 aqui, sair 1 aqui, e a outra saída seria aqui, por exemplo, tá? Mais ou menos aqui, ó. Certo? A outra saída ficaria aqui, seriam 2 para 1 aqui do stop, tá? Mais ou menos aí nessa região, um pouquinho mais para cima, tá? Então seria, e dessa forma, seria o trade. Aqui um contrato, aqui outro contrato, tá bom? Bom, inicialmente... O que acontece? Principalmente o mercado brasileiro, o mercado de futuros, que é um mercado muito ruidoso. Isso deixa muitas pessoas, vou deixar rolar aqui, vou deixar rolar até mais rápido. Isso deixa muitas pessoas aí angustiadas. Então houve a entrada, certo? Nesse momento que houve essa entrada, o Oliver diz que entre a sua... Deixa eu colocar aqui, senão vai... Deixa eu pausar aqui, senão pode dar problema. Entre a sua entrada... Então, isso aqui, ó, a sua entrada, o seu stop e o seu alvo, isso que nós chamamos de zona neutra. Tá? O que quer dizer uma zona neutra? Zona neutra. O que eu quero dizer com uma zona neutra? Zona neutra. Zona neutra é quando você entra na operação, a sua operação ou ela vai dar stop ou ela vai dar gain. Quanto mais você mexer na operação aqui na zona neutra, pior será. Então, tem pessoas que se assustam com certos padrões, mexem e acaba, ao invés de ganhar, acaba perdendo. Isso é mais comum
Todo mundo que está vendo o vídeo que já opera no day trade sabe o que eu estou falando. Isso aí é mais comum do que parece. Então nós temos aí essa situação, nós temos o trade indo, aí você fica feliz, né, que o trade está indo, nós estamos aqui 2 minutos depois de entrar do trade, vai para 3 minutos, né? E nesse momento, há uma forte força compradora aqui, ó, impedindo que o trade vá mais. Você observa que a sua saída está lá embaixo. Agora eu te pergunto, como você saberia que ia bater exatamente nesse ponto? Não tem como. Mas você fala assim, ah, é porque bateu aqui. Não, pessoal, não tem jeito de você saber. Tá? Então aqui, ó, nós estamos aqui para o fechamento. Tá? Vamos ver o que vai acontecer. Vou pausar, 1, 2 e... bum! Beleza. O que acontece? Observem que esse candle não é nada convidativo para a operação. Esse candle não ajuda a operação em nada. Não mesmo. Você tem um candle de pavio aqui, um candle forte de pavio, isso pode simplesmente animar aqui e dar stop da operação. Só que o que acontece? O que é importante? É importante para vocês, isso aí não importa. Tá? O que faz entre a sua entrada, o seu stop e a sua saída, não importa. Por quê? Porque você já está aqui na operação, você aceitou perder se der errado, você aceitou perder aquele tanto da operação. Entendeu? Então por que você vai continuar operando? Tá? Por que você vai forçar? Por que você vai modificar o seu plano? Por que você vai mexer no trade? Tá? E olha só, nesse caso aqui, o que muitas pessoas fazem? Ainda mais que aqui, ó, vou soltar, estou soltando rápido. Ainda mais que está vindo no meio do candle aqui, ó, você tá passando aqui, né? 1 minuto aqui, ó, o trade não vai, ele fica verde, né? Isso gera aí, ó, esse ponto aí, por exemplo, ó, nesse momento, por exemplo, é um terror. Aí você fala assim, pô, realmente isso vai dar stop, né? Ele está segurando a média móvel de 8 aqui, ele não quer cair, realmente vai dar stop. Você pensa assim, aí o que acontece? Muitas pessoas chegam aqui e simplesmente fazem assim, eu não quero mais esse trade, vai lá e só faz isso aqui, que eu não vou fazer para não estragar o trade aqui, né? Zero. Tá? E fica feliz por ter só perdido R$10, quando aqui teria perdido R$80 em relação a 2 contratos. Muita gente faz isso. Tá? Bom, então vamos ver a operação. Lembrando que nós estamos numa zona neutra. Então a zona neutra não deve ser feito nada na operação. Tá? Então, aí o que acontece? Nessa hora aqui, ó, o operador já fica titubeando, fala assim, ixi, meu Deus do céu, eu deveria ter pensado melhor, né? Porque é uma oscilação de sentimentos aqui terrível, quando você se permite operar dessa forma, né? É uma oscilação de sentimentos, pô, será que eu devo entrar de novo, será que eu não devo entrar? Quem nunca passou por isso? Okay? Todos nós já passamos por isso alguma vez, certo? Aqui o cara fica indeciso de novo, o operador fica indeciso de novo, porque está querendo subir ou está querendo cair, que é uma mescla de sentimentos. Aqui que vem o pior. Aqui ele percebe que realmente o trade vai. Aqui é o que o pessoal chama de confirmação do trade. Né? O que um profissional não espera confirmação, ele entra. Se o setup dá, um profissional não espera confirmação, ele entra. Okay? Isso aí as pessoas confundem entre ser agressivo ou não agressivo. Não é questão de ser agressivo ou não agressivo. Se você tem um setup e ouve a sua entrada nesse setup, você não tem que pensar 2 vezes. Aí o que acontece? Aqui você se arrepende e entra de novo, o que é pior ainda. Isso é pior ainda do operador que stopou aqui e ficou de fora do mercado. Isso aqui é pior ainda. Por quê? Porque o setup ele continua acontecendo. Tá? E aqui você entrando, o seu stop está posicionado no mesmo local. Se você pensar em colocar outro tipo de stop aqui, ele não funciona. O seu stop tem que colocar no mesmo local. Ou seja, quem entrou aqui corretamente já está com R$40 de vantagem em você que está entrando agora. E, pior ainda, a maioria entra para pegar só o que ele deveria ter pego inicialmente. Ou seja, isso aqui, ó, né, o trade em si, né, o trade em si, ó, ele não tem 1 para 1. Não tem 1 para 1 do risco. Tá? Ele não tem 1 para 1 do risco. E pelo fato de ele não ter 1 para 1 do risco, tá? Ele é um trade deficiente. Ele é um trade deficiente. É um mínimo
O trade tem que ter 1 para 1 do risco, um mínimo. Esse é o mínimo esperado. Tá? Obviamente você precisa de 2 para 1, às vezes 3 para 1, mas é um mínimo. Se você não operar 2 para 1, não vale a pena operar isso aqui. Tá? Não vale a pena operar o mercado financeiro. Okay? Então, assim, tem esse detalhe. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Isso não é experiência que eu tenho dando aula, isso é experiência que eu tenho operando. Tá? Já aconteceu comigo várias vezes. Isso aí, hoje já não acontece mais. Porque na hora que eu aceito pagar isso, eu estou ciente do meu risco. Tá? Eu estou ciente de quanto eu posso perder. A maioria não tem ciência do que possa perder. Não importa se vai dar certo, como ele deu aqui, ó, e deu gain de R$86, tá? Não importa se o trade do outro que entrou depois, ele acabou dando certo. Aqui, por exemplo, vocês podem ver que ele tinha 151 para quase 300 de stop. Tá? Quase 2 para 1 ao inverso. Tá? Então isso dificulta muito a vida de muitos operadores aí na Bolsa Brasileira. E esse é um dos fatores, inclusive, um dos principais fatores que geram inconsistência. Esse tipo de ideia aqui, na verdade, toda a ideia do stop, aí, tudo que leva o stop, tá, ele tem uma ideia diferente. Tá? A questão do stop é um dos fatores que mais levam as pessoas a perderem grandes somas na Bolsa Brasileira. Né? Mas tem esses pequenos detalhes também. Não é só a questão do stop longo ou stop curto. Tá? Não é questão de você dobrar a posição. A questão maior é assim, de como você maneja, como você olha, ok, a situação. E isso aí é uma dica aí muito importante, muito crucial para todos que querem obter então uma consistência, principalmente se tratando de futuros no mercado brasileiro. Novamente eu peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, quem não se inscreveu ainda, compartilhem o vídeo, façam comentários, que cada vez para me incentivar, inclusive, a deixar aí pronto para vocês material de qualidade, que muitas vezes está faltando aí no YouTube. Ok? Então é isso, abraço a todos, amanhã tem mais vídeo.